E aí, galera, belezinha? Demoramos, mas voltamos, hein? Então, no vídeo de hoje a gente vai ver na prática alguns dos conceitos que a gente falou no vídeo anterior, tá? Então, o que pega? A gente falou, né, no outro vídeo a importância de você entender minimamente sobre compiladores, sobre low level, sobre arquitetura de processadores, sobre organização de computadores, etc. Né? Então, toda essa parte de low level, cara, é de suma importância para você, de fato, conseguir extrair do Gentoo o máximo das otimizações que ele pode te entregar, tá? Mas da forma correta. Beleza? Então, como eu disse, não é automático. Você instala o Gentoo aí e de repente você está na melhor distro do mundo, tá? Não é assim que funciona. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um lance interessante aqui, ó. Então, você vai ficar aqui. Beleza. Tá aqui, né, o hello.c. E agora, todo mundo sabe aí, eu imagino que todos saibam que a gente precisa compilar para poder fazer o programinha rodar, né? E lembrando, fazendo um paralelo, Gentoo é uma distro source-based, então ela compila todo o código-fonte, né, dos pacotes que a gente precisa, né, que a gente está pedindo para ele, para a gente instalar na máquina, ele vai compilar justamente com o GCC, na instalação padrão, tá? Então, se você está usando LLVM aí, né, o Clang, etc., obviamente que muda um pouco o rolê, e eu vou mostrar isso aqui também. Então, como é que compila? Cara, simples. GCC, hello.c, meu arquivo de entrada, meu output eu quero que seja hello. E tá ali o binário, funciona, é nóis, hello Linux Division, beleza? Então, fechou. O que tem a ver de tudo? Tá viajando? Mano, o rolê é o seguinte aqui, ó. Se a gente fizer um GCC menos Szão, tá, no hello.c, ele vai gerar para mim um hello.s ali. O que é esse hello.s aí? Esse hello.s, cara, é a tradução que o compilador fez do nosso código de alto nível em C, aquele hello world ridículo lá, pro assembly, tá? Então, aqui a gente nem passou nível de otimização nenhum, mexendo com nada e tal, não sei o que, beleza. Tá? A tradução das instruções, aqui a partir de main, a gente tem a tradução aqui das instruções, né? Tudo isso aqui é assembly, mas aqui as instruções. Então aqui começa o nosso programa, beleza? Então isso aqui foi o que o compilador fez no momento em que ele transformou isso daqui para o assembly, fechou? E a gente consegue ver aí. O Clang, ele tem uma forma de visualizar isso, ele tem essa mesma e ele tem uma com a sintaxe própria do LLVM que não, a pessoa não precisa saber tanto assim de assembly, tá? Ela entende, se você entender de C e da linguagem ali do LLVM mesmo, né, da sintaxe dele, você entende o que está rolando no código. Não é o objetivo desse vídeo aqui, tá? Mas a gente vai fazer aqui também, ó. Então eu passo aqui para ele Clang, menos Szão, né, e eu peço para ele, ó, emite LLVM, tá? Emite LLVM no hello.c. E o output eu quero que seja hello.ll, como nós fazemos aí, né, por convenção, quando a gente pede essa IR, né, essa representação intermediária do Clang. Beleza? Então ele gerou ali e se ele passar um link aqui no hello.ll, olha aqui, ó, ele também mostra pra gente, né, nessa outra sintaxe, como é que o programa funciona, tá? Como que ele vai ser buildado. Então aqui a gente tem alguns atributos, ó, frame pointer, cara, uma pancada de coisas ali, tá? Então o que interessa aqui, por exemplo, ó, target CPU, né? Tem aqui, ó, x8664, tá certo, reconheceu corretamente, né? Target features, as flags, né? Tune CPU, tá aqui, generic. Então assim, e cara, não aplicamos nenhum level de otimização, tanto que tá aqui, ó,
né? Aloca, align, store, call, hat e tal, beleza. Essas são as instruções, define, então beleza, né? A gente tem aqui essa possibilidade. Se, cara, a gente passa aqui, por exemplo, como parâmetro, né, como flag de compilação, o O2, o O3, ou o fast, né? Qual que é a diferença, né? Cara, ou é de optimization level, né? Então, 0, nenhum, 1. Optimization 1, e aí isso desencadeia que o compilador passe a usar, habilitar diversas flags. Aqui, as flags anteriores, mais uma pancada desse nível, e assim por diante. E a diferença aqui é que, botar o 4 dá o quê? Cara, pro GCC pelo menos, e pro Clang também, se não me engano, até a versão em que nós estamos, se você passa acima de 3, ele não existe otimização, né, acima do level 3 ali. Então, ele vai entender como sendo 3. Né? Passa ao 4, ele vai entender 3. E tem o O-Fast. Qual que é a diferença entre O3 e O-Fast? Né? O O3 são otimizações agressivas no código, mas que ainda respeitam, se mantém no limite da sintaxe da linguagem. Né? Quando você passa o fast, ele pode extrapolar esse limite e o seu binário pode ter comportamento anômalo, ou você pode, né, gerar um binário disfuncional aí, ou que crashar ele, tipo, não funciona, mano. Né? Não é estável. Então, não é uma flag muito segura. E é por isso que, cara, isso é um absurdo de você ver o cara utilizando isso daí dentro de um make.conf, como a gente vai ver ali, né? Então, a gente pode passar, por exemplo, essa OFAST aí, ó, tá? Só para ver o que dá. E posso ainda dizer aqui que a arquitetura, eu quero que ele compile, né, com esse nível de otimização para a arquitetura nativa do processador dessa máquina. A arquitetura do processador da máquina nativa, tá? Então, ele gerou lá de novo. Vamos ver o que tem dentro. Olha aí, mano. As instruções mudaram, tá? Então, já mudou aqui. E aqui dentro os atributos, então, nem se fala, se a gente comparar com o anterior, né? Mas tem um probleminha aqui. Olha aqui. Target CPU, tá? Zenver 1. Ih, mano, Zenver 1 não é não, né? O meu processador é um AMD Ryzen 5 5500U, né? Que bonitinha essa geração aí, Luciene e tal, não sei o que, né? Se a gente rodar aqui um grep -f-m1 no barra, aqui, né? Passar o que? CPU family, lá no barra proc CPU info. Ó, ele traz aqui para mim que a família é A23. Então eu vou lá na documentação do Gentoo, né, ou nas documentações oficiais da AMD e pesquiso sobre a família 23 com o nome completo aqui do meu processador e tal. E dessa forma eu encontro qual é a microarquitetura dele, que é a Zenver 2. Tá? Zenver 2, é essa daí. Então o Clang reconhece errado. O GCC é seguro passar MART, ou ART aqui na realidade, né? Native, tá? Pro Clang, a gente já tem que passar a arquitetura correta. Então aqui eu posso passar aqui, ó, Zenver 2 e dar um bico lá no... Então já mudou de novo, tá? Já mudou de novo. Os atributos, etc. Então isso é para um código ridículo como esse aí, que é um simples Hello World, cara, né? Então, vocês percebem que lá, por baixo dos panos, lá no baixo nível, rola uma transformação monstruosa, né? E é por isso que a gente não pode vacilar e chegar aqui, ó, em barra etc portage, que é onde estão os arquivos de configuração do portage, e dar um adloco aqui dentro do make.conf e passar para ele aqui, ó, o fast, enroll, loops. E aí aqui já tem uma redundância de flags, né? Porque o OFAST já faz unroll loops, já habilita essa flag aqui, né? E aí você passa flags redundantes, mano, você já está fazendo o barato todo errado. Então não sai mexendo nisso daqui de forma agressiva, sabe? Vem o que você viu na internet aí, não, porque falou que tá o flag ali, o bagulho fica louco. Não faça isso, velho, não faça isso. Mantenha isso daqui o mais conservador possível, O2, Pipe e MART Native, tá? Se for o GCC. Caso seja com Clang, passa a arquitetura correta
do seu processador. Eu alterei recentemente para 3 aqui, né? Para fazer alguns testes, eu quero analisar alguns pacotes, eu já compilei com o O3, se a gente der um cat aqui no meu porta de env, né? O3lto.conf, tá aqui, ó. Então eu fiz testes antes, tá? Eu passei, inclusive, passando o LTO, né? Que é o Link Time Optimization. Então passei essas flags aqui, testei em diversos pacotes, falei, cara, dá para habilitar globalmente agora, né? Então eu habilito globalmente e uma das coisas assim é o binário ficar um pouco mais inchado, né? Porque essas otimizações acabam gerando um binário maior. Como eu não me preocupo muito com essa questão de armazenamento, né? Não tem problema por hora o binário ser maior. Mas é isso. Então a gente tem que ficar muito ligeiro com isso daí, galera, né? Com as flags de compilação, vocês viram lá como alterna? Então esse arquivo, né, o /etc port de make.conf é quem decide como as compilações globais do seu sistema serão realizadas, né? Então se você passa um monte de loucura para ele aqui, mano, você tá longe da performance que você achou que poderia ter com o Gentoo, tá? Inclusive passando a arquitetura errada do processador, níveis de otimizações absurdos aí que na realidade vão fazer o seu binário ficar um lixo ou, enfim, nem compila. Então, esse tipo de coisa, não precisa, tá? Não façam isso. Outra questão são as IOs e flags, tá? Então, se eu rodo aqui um emerge-AV, né? A de ASCII, V de verbose, XChat, que é um software para trocar uma ideia lá pelo IRC, né? Pelo IRC, protocolo aí dos dinossauros que eu me amarro até hoje. Tô por lá sempre. Tem um canalzinho lá, Linux Division no Libera Chat, cola com nós. Então, ó, aqui tem um monte de use flags, tá? Essas são use flags. Assim como as flags de compilação, né, de otimização lá e tal, que a gente acabou de ver, O2, blá blá blá, MArt e um monte mais que existem, vocês encontram todas elas lá na documentação do GCC ou do Clang ou do compilador que você estiver usando. Assim como essas flags, essas use flags, elas adicionam ou não adicionam código no binário final, no binário final gerado depois da compilação, tá? Então, por exemplo, aqui vocês veem que tem diversas flags, ó, de plugins que eu habilitei aqui, né, de linguagens, de certificados SSL, né, enfim, uma pancada de coisa aqui, ó, o libcanberra para fazer o barulhinho lá, plim, quando eu recebo uma mensagem, né, para ter suporte ao GTK e ele mostrar o XChat bonitinho aí, do jeito que eu quero. Então, assim, tem diversas flags ali. Como que eu sei que cada uma delas faz? eQuery, né, ou user, se você apertar tab, XChat. E aqui eu vejo o que cada uma dessas flags faz ou não faz, dá suporte ou não dá, né? Então, se porventura eu chegar aqui e rodar aqui um flag XChat menos libcanberra, por exemplo, né? Então roda ali um menos libcanberra. Ó, ele removeu a flag, né? Vou mandar ele compilar de novo. Merge -AV no XChat. Ó, perceba aí que o porta me informa aqui, ó, né, que, ó, mano, eu tô removendo aqui, ficou verdinho, né? Essas já estão desabilitadas, as azuisinhas, as vermelhinhas estão rolando. Essa daqui tô removendo, não botou um asteriscozinho, ó, tô tirando, hein? Então, se eu recompilar agora o meu XChat removendo essa flag, ele já não faz mais o barulhinho. Quando eu receber a mensagem lá que faz tim, não tem mais. Se eu remover a do plugin Fishling, eu já não consigo criptografar minhas mensagens, né? E assim por diante. Se eu removo Python, eu não consigo executar scripts Python dentro do XChat, né? E assim por diante. Para cada uma dessas flags, eu vou ter ou não ter uma funcionalidade, né? Uma feature dentro do meu software. E aí, como eu adicionei de novo ali, mudei de menos para mais, ó, ele pedir para compilar de novo, ele vai mexer em nada, porque está exatamente como ele já estava. Tá? E isso aí, cara, uma pancada de pacotes funciona dessa forma. Aqui, ó, tem material para você ficar um mês decidindo aí o que você habilita ou não, estudando, vai lá, dá uma olhada, lê o que faz, o que não faz, das flags do FFmpeg. Aqui, ó, é bem pouquinho, tá?
Então aqui, cara, você consegue se divertir bastante aí, ó, né? Vai compilar o FFmpeg, tem um monte de flags aqui para você decidir se vai setar ou não setar. E aí vai ter ou não ter suporte a tudo o que está falando ali, tá? Então, cara, muitos pacotes do Gentoo, todos não, mas muitos pacotes do Gentoo trabalham à base disso, né? Então, não só as flags de compilação, como a gente viu, O2, O3, etc., Pipe, MArt, FLTO, e aqui a gente tem um monte de variações, né? Job Server pro GCC, FIM, pro Clang, cara, enfim, cara, variadas flags aí, né? E a gente tem também as use flags, né? E também, se vocês derem uma reparada, tá ali no make.conf, tá? Tá aqui, ó. Use flags. Né? Aqui eu removo globalmente, nenhum pacote nessa máquina vai ser instalado contendo essas flags, tá? Se porventura ela tivesse por padrão aqui, ela vai ser removida na força bruta, né? No make.conf globalmente, né? E a gente pode, obviamente, ir setando por pacotes, como vocês viram que eu acabei de fazer ali. Não é a única forma, inclusive, né? Mas aqui tem algumas flags que são setadas e não setadas de forma global, tá? Então tem essas flags aí, tem as flags de compilação, e aí tudo isso é que define, né? Porque vai que você tira lá, igual eu falei, a flag do libcambera vai falar que o Gentoo é ruim, porque em outra distro ou em outro sistema você usava o XChat e ele fazia a notificação de som quando você recebia a mensagem, né? E aqui no Gentoo não faz. Mas por que isso? Porque você não se atentou às use flags, cara, né? Então tem que saber desse tipo de coisa, e principalmente da questão das flags de compilação, se o seu objetivo é obter realmente o maior otimização ali, né, maiores benefícios em estar usando o Gentoo. E outra coisa que eu não poderia deixar de falar, cara, o Gentoo, ele te força a aceitar a sua realidade. Então, infelizmente, mano, para você usar o Gentoo com folga, tranquilo, né, você precisa de uma máquina minimamente parruda, tá? Com uma quantidade razoável de RAM e com pelo menos ali, eu digo que pelo menos uns 8 núcleos, tá? Pelo menos uns 8 núcleos. Por quê? Olha isso daqui. Esse foi o tempo que eu levei para compilar o Firefox na minha máquina hoje, tá? Ó, às 10h52 da manhã. Fechou? Então tá aqui, ó. Ele atualizou do 115.2 para o 115.3 e levou 1 hora, 58 minutos e 36 segundos, quase 2 horas para buildar um browser, cara. Então, assim, isso porque eu tenho 12 núcleos, 12, né? E praticamente 20 GB de RAM. Fechou? Então demora, cara. Né? Se você tem um hardware, tô com 4 núcleos, um dual core, dá para usar Gentoo? Cara, dá, mas você vai sofrer, né? É uma necessidade ou é só uma tiração de onda que você está querendo falar que manja mais que todo mundo de Linux, né? E aí por isso você quer usar o Gentoo para tirar uma onda aí, né? E sendo que na real não sabe de nada. Acontece, né? Só que distro, galera, é como eu disse, não existe melhor distro e distro não garante nada, tá? O que garante se o cara sabe ou não sabe é você chegar, por exemplo, no maluco e falar assim, mano, o que tem dentro do /bin? Sacou? O que tem dentro do dev? O que tem dentro do lib? O que tem dentro de sbin? O que tem no run? Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico. É hierarquia de diretórios Linux. Se o cara não sabe te responder isso, mano, ele não manja nada. É o cara chegar e falar aqui, ó, mano, eu cheguei aqui ó, no dev, cd input, dá um cat no mouse 0. Sacou? E mexer o mouse e falar pra ele, tá vendo aí, ó, isso aqui, mano, o Linux entende os bagulho como um arquivo, ó, esse aqui é o meu mouse, tô mexendo no mouse aí e tô lendo, né, o que a máquina tá entendendo aí dele, ó. Fechou? Então, é uns baratos desse, é o cara saber que como é que compila o kernel, onde é que tá os baratos, onde é que eu vou obter essas informações, é lá no sysclass, né, e aqui um monte de classes aí, ó, possíveis, tá ligado? Então, o cara não tá, não tô conseguindo mexer no brilho, mano, lá do meu monitor aqui no DWM. Aí você entra aqui e fala, mesmo, então peraí, echo para onde? Para brightness. E aí quase sumiu aqui, não estou enxergando mais nada, né? Aí aqui como eu configurei os botõezinhos ali, eu estou subindo
pelo teclado mesmo. Se eu der um cat aqui no Write de novo, 255, tá? E aí, aqui eu posso passar um outro valor para ela, 250, então já amenizou, sacou? E isso é um exemplo, né? E tem diversas outras coisas aqui, cara. Então, assim, o que garante se você sabe Linux ou não, mano, são com os seguintes coisinhas aqui, ó, detalhezinhos. Usar muito o comando man, usar muito --help, ler muitas documentações e usar muito Linux. Beleza? Isso daí ensina Linux pra galera. A distro não importa. Não importa. Tá? Tanto que em outras distros você consegue também compilar os seus pacotes. A maioria vem com GCC. Se não vem, você instala com Clang, com a OCC, que é o compilador da AMD. Tá aí, ó. Ele se passa pelo Clang, né? Esse aqui é o compilador da AMD, a OCC. Então aqui já são outras flags possíveis de otimização, né? Ele já é focado realmente em processadores AMD para otimizações da AMD. Então, e tem binário para ele lá do Debian, do não sei o que, tem também. Então assim, mano, é o que eu falei. Se você não manja muito dessas coisas, talvez Gentoo não seja, e o Gentoo não sendo uma necessidade para você, né? Talvez não seja a melhor distro. Né? A melhor distro é aquela que a gente falou no final do vídeo anterior. Né? Então, mano, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Fica com nós aí. Agradeço pelos likes, agradeço pelos comentários. A gente vai fazer sim um vídeo mostrando a instalação do Gentoo e eu mostro a configuração aí do meu DWM. Fechou? Então, valeu aí, galera.